Prezados irmãos, iniciamos hoje mais um estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, Buscai e achareis. Nós já conversamos e estudando o primeiro item, ajuda-te, que o céu te ajudarás, nossa última gravação, e hoje nós vamos falar do segundo item, olhai os pássaros do céu. Nós vamos fazer a prece inicial de agradecimento a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade e tudo o que nos tem sido concedido, pedindo a presença e orientação da espiritualidade para o desenvolvimento de nossos estudos e tudo que podemos dele amealhar em bem da nossa reforma, do nosso progresso, das nossas conquistas espirituais. Em nome de Deus e Jesus, iniciamos o estudo de hoje. Como eu disse, é a sequência, é o segundo vez que abordamos esse capítulo 25, Buscai e achareis. E nós vamos então, depois de ter falado sobre ajuda-te, que o céu te ajudará, nós vamos para o observar e o olhar, os pássaros dos céus. Nós falamos daquela vez que esse capítulo é curtinho, tem 3 itens, tem mais um à frente depois desse, e não tem aquela segunda parte costumeira que é as mensagens dos Espíritos, as instruções dos Espíritos. Então nós vamos ler a passagem evangélica que Kardec costumeiramente coloca quase sempre no início dos capítulos. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros nos céus, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros dos céus, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelos dias de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Nós vimos nas
no outro estudo que a exortação ao trabalho, quando falava buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. E o estudo, a interpretação das palavras de Jesus, era justamente mostrar que Deus ajuda quem trabalha. A parte que nos toca é o trabalho, as buscas, as realizações, o bater, o procurar. E nós vemos hoje, parece que existe aí um contrassenso, em que fala para não se inquietar, que Deus que provê a flor, provê o pássaro, proverá porque sabe do que necessitamos, as nossas necessidades. E pode ser interpretada, às vezes equivocadamente, como uma falta de preocupação maiores, que podemos deixar, que tudo virá, tudo será concedido e nós não precisamos fazer, esforçar, trabalhar. Então podemos até relembrar um trechinho que foi colocado por Kardec quando estudamos o item anterior, o item 2 do Ajuda-te que o céu te ajudará. Ele diz, sobre o ponto de vista terrestre, falando lá do Ajuda-te que o céu te ajudará. Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análogo a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, nós vemos que, embora o Jesus disse não vos inquieteis com o dia de amanhã, e faz uma analogia com a flor, o lírio e o pássaro, ele não está exortando ninguém à preguiça, ao não trabalho, a esperar que a providência, que a natureza nos dê tudo o que precisamos. Não. Nós vamos ver aí que a questão aí é justamente do que nós devemos fazer, do que nós devemos buscar, ter preferência entre os bens espirituais e os bens terrenos, o reino da terra e o reino dos céus. É neste particular que nós devemos nos ater e é por aí que o estudo nos levará. É a isso que o Cristo revelava. Porque o próprio Kardec diz aqui na sequência, depois de lida essas passagens, ele diz justamente alguma coisa sobre essa questão dessa dúvida. Ele diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes comem. Quer dizer, isso tem uma razão de ser. O que é que não se consome aqui e o que é que não se consome no plano espiritual? Aqui os bens passam, são transitórios, e no mundo espiritual eles são perenes. É aí então que reside a questão do estudo que nós devemos hoje desenvolver. Kardec diz, iniciando o comentário depois dessa passagem de Jesus, como nós dissemos dessa aparente controvérsia. Tanto que no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, estas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Por isso que nós voltamos lá e lemos do estudo anterior a exortação ao trabalho, que é aquele que leva o ser, nos leva ao progresso. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 67, finalidade da reencarnação, progresso da humanidade. Deus nos deu a inteligência para buscarmos suprir nossas necessidades através do trabalho e desenvolvendo, trabalhando, nós progredimos, nós crescemos como seres, como espírito determinado à evolução, a alcançar o apogeu que toda criatura de Deus alcançará. Ele diz mais à frente,
Não se deve, pois, ver nestas palavras, senão uma poética alegoria da providência que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança. Então, nós não estamos abandonados, então é nesse sentido que nós devemos ver que Deus provê. Provê porque Deus dá, a natureza dá ao homem, ao ser, a nós, espíritos imortais, tudo o que nós precisamos. Sobretudo falando de vida encarnada, onde nós temos necessidade das coisas materiais que dão vida, alimentam a vida do homem encarnado, mas com a finalidade, como consta daquela pergunta, questão 167, para subsidiar o progresso, o crescimento, a evolução do espírito. Nós buscamos neste livro, como fazemos sempre, quase sempre, e já fizemos de outras vezes, roteiro sistematizado para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da Boa Nova, as questões que ele faz sobre este item. E tem algumas bastante interessantes que elas vão justamente direto ao cerne da questão do nosso estudo. E a primeira pergunta é: o que são os tesouros da terra e os tesouros dos céus? Essa é a primeira questão. O que são? Na terra, os tesouros da terra são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas, a posse egoística. No céu, são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos, a ação do bem. Então veja que os tesouros da terra de que ele fala, não ajunteis, não são todos, são os supérfluos, são os improdutivos, são os da posse egoística, porque nós estamos aqui, necessitamos das posses materiais, mas devemos usá-las, usufruir delas de forma adequada. Por isso que no Livro dos Espíritos existem também questões relativas ao tema. Da questão 711 à questão 714, Kardec aborda a questão dos gozos dos bens terrenos. Qual a finalidade? Por que necessidade? Da questão 715 à questão 717, ele aborda a questão do necessário e do supérfluo. Então, são itens interessantíssimos que devemos estudar, porque justamente existe essa questão do tesouro do céu, o tesouro da terra, que precisam ser delineados de maneira adequada na quantidade, na necessidade, na importância de cada um. E como nós costumamos sofrer muito a influência dos bens materiais, a gente acaba deixando o necessário e partindo, muitas vezes, para a busca e uso do supérfluo. Então, aí que o Cristo adverte: buscai primeiro o reino dos céus, aquilo que é perene, e deixai um pouco o reino da terra, ou seja, aquilo que é material e que aqui fica e que muitas vezes nós nem necessitamos. Por que Jesus, na pergunta seguinte, número 2, por que Jesus nos aconselha a acumular os tesouros dos céus e não os da terra? Nós praticamente já respondemos, mas é porque quando nos dedicamos à exclusiva busca dos tesouros da terra, esquecemos da nossa evolução espiritual, único objetivo que temos e que só será conseguida como buscarmos o tesouro dos céus. Como dissemos, nós não perdemos, adquirimos e será patrimônio nosso por todo e sempre diante da nossa vida imortal, a vida espiritual. A outra é transitória, diz que nós somos usufrutuários dos bens terrenos. A gente dispomos deles transitoriamente. Ninguém leva nada daqui depois da morte física.
mas nós levamos na alma, no espírito, os bens, o patrimônio espiritual, aquilo que a gente formou de valores espirituais, valores para a alma. Diz mais uma pergunta: por que o nosso coração está onde se encontra o nosso tesouro? Foi lá o que o Cristo disse: onde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Porque a nossa atenção, sentimento e interesse se prende naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Daí a necessidade de nos ocuparmos na vida com atividades nobres, amealhando bondade, compreensão e simpatia. Nós estamos aonde estão os nossos interesses, encarnado e desencarnados, inclusive durante o sono. Na emancipação da alma, estudada também no Livro dos Espíritos, nós vamos em espírito àquilo aonde prende a nossa intenção e nossos interesses. Se eles forem mesquinhos, é lá que nós estaremos. Então, aonde estiver o nosso interesse, o nosso Senhor, estará o nosso coração. Nós vemos nas manifestações espíritas, nas reuniões mediúnicas, que os espíritos, um grande problema enfrentado pelos espíritos, por nós, quando desencarnarmos, é seguirmos para o plano espiritual, quando muitas vezes, agarrado às coisas do plano físico, sobretudo os bens materiais, aqui permanecemos às vezes por longo período, por acharmos que aquilo é nosso, que aquilo nos pertence. Então a gente vê muito sofrimento dos espíritos agarrados, apegados aos bens materiais. Por isso que o nosso tesouro precisa estar no reino dos céus, para que para lá nós nos dirigirmos, aonde o nosso sentimento, o nosso pensamento nos levará sempre, inclusive, principalmente, depois de desencarnar. Pergunta número 4. Esses ensinamentos não seriam um convite ao comodismo? Como disse lá, né? Pode parecer, então não precisamos fazer nada, deixa que os céus, Deus, vai suprir nossas necessidades. Seria isso um convite, uma interpretação de que um convite ao comodismo? Não, porque devemos ver aqui o sentido moral das palavras de Jesus. O que ele nos recomenda é não nos preocuparmos em demasia com essas questões, posto que nosso progresso espiritual é que deve mobilizar a nossa atenção. Então é a questão do necessário e supérfluo. Deve nos preocuparmos em demasia, é encontrarmos o justo equilíbrio entre as necessidades do corpo e da alma. É isso que Jesus nos exorta com estas palavras. Sabedor de que as coisas do mundo físico exerceriam e exercem uma forte pressão sobre os nossos interesses, como encarnados, ele nos fazia essa advertência. Olhai o lírio, olhai o pássaro, que não se preocupam demasiadamente, porque cada um deles segue os desígnios da providência, conforme nós vamos ver mais tarde, sobretudo nas palavras de Emmanuel. Outra questão: como é possível buscarmos o reino de Deus num mundo em que prevalece ainda o apego dos homens aos tesouros da terra? Grande problema, grande dificuldade nossa. Mas por quê? Porque nós ainda temos imperfeições, egoísmo, orgulho, inveja, que nos leva a buscar, lutar por aquilo que não são as nossas reais necessidades. O que torna difícil realmente a luta, a vida terrena, não é fácil. Nós somos arrastados. Cada vez mais o homem trabalha, desenvolve a inteligência, descobre as coisas e, consequentemente, mais se lhes oferece, e ele, quando não está devidamente centrado entre aquilo que realmente são bens que lhe pode favorecer para todo e sempre, opta pelas coisas transitórias.
Então, é uma luta difícil, mas é por isso que Jesus tenta nos conscientizar desses valores. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, porque ele é mais importante. E é o que nós devemos fazer. A fé é suficiente para prover as nossas necessidades, como vestir, comer, beber, etc. Às vezes acreditando de que na literalidade da passagem evangélica, nós vamos buscar pelo comodismo que tudo nos seja dado. Às vezes até fazendo uma opção por uma fé de que nós receberemos de Deus aquilo que precisamos sem precisar fazer muitos esforços. A resposta, então, a essa questão é: a fé somente não basta. Ela apenas nos auxilia e nos anima, proporcionando-nos meios de atingir o objetivo encetado. A providência só nos provê do necessário quando em nós existe disposição para o trabalho e empenho na busca daquilo que necessitamos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Tem um ditado que diz que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos buscar sempre para sermos merecedores. Nós vivemos e recebemos conforme o nosso merecimento. Que merecimento tem o preguiçoso, o ocioso, aquele que não trabalha? O céu ajudará. Mas nós temos que demonstrar, como ele diz aqui, disposição, esforço, vontade, confiança. Então, não nos esqueçamos disso. Diz mais: como age a providência para nos dotar daquilo que necessitamos? Inspirando-nos, iluminando-nos o caminho, concedendo-nos a inteligência, prodigalizando saúde, ensejando-nos trabalho, etc. Tudo que nós temos são dádivas da previdência. Começa com o corpo, a oportunidade da reencarnação, a inteligência, o livre-arbítrio, tudo que nos chega, a saúde, as condições, o meio, porque nós vamos encontrar o mesmo empenho, o mesmo esforço, que nem sempre redunda no mesmo aproveitamento. Certo que cada um de nós está sendo agraciado, recebendo o resultado daquilo que empregou, do esforço que fez, do trabalho realizado. É assim que a providência nos dá aquilo que necessitamos. Porque o homem, embora trabalhando com afinco, nem sempre se vê atendido em suas necessidades, o que leva às vezes ao desânimo. As pessoas trabalham, mas não percebe ou não vê ou sente-se que não foi agraciadas. Ao contrário, às vezes percebe-se que outro com menos esforço consegue mais. Isso gera aí um desânimo ou alguma revolta ou alguma interrogação quanto a isso. Então a pergunta é essa: porque muitas vezes a resposta diz: aquilo que o homem chama de necessário não passa de excedente, que a sua condição de vida abastada e egoísta criou sob o título de necessidade. Muitas das nossas necessidades que a gente julga ser, na realidade não são. Porque nós aqui estamos, cada um, no campo de necessidades próprias, particulares. O que são as minhas não é a de outro, e assim sucessivamente. De modo que cada um de nós estamos passando por uma situação ou outra
capaz de dar àquela pessoa, a cada um de nós, o que realmente nós necessitamos. Por isso que são as mais variadas as situações, as condições por que cada um de nós transitamos. São as necessidades básicas, são as necessidades verdadeiras que cada um de nós necessita no presente momento, na presente caminhada. Emmanuel, neste livro, Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, colocou uma mensagem aqui, riqueza, com o título Riqueza para o Céu. Ele utilizou-se do versículo 20 desse capítulo estudado, capítulo 6 de Mateus, ajuntais tesouros no céu. E Emmanuel desenvolveu este pensamento. Quem se aflige indebitadamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres e ou alvitantes que houveres instalado em ti mesmo. Então, é o que nós instalarmos em nós mesmos, que amanhã, depois da mão niveladora da morte, como diz Emmanuel, nós vamos estar frente a frente com essa realidade, tão somente com as qualidades nobres ou alvitantes que houvermos instalado em nós mesmos. Portanto, por isso que é importante construirmos o reino dos céus, que será as qualidades nobres, já que os tesouros da terra aqui ficam e nós não os levamos além túmulo. Continua Emmanuel no livro Vinha de Luz, com mais algumas mensagens, e nós vamos ver aqui agora outro versículo, o versículo 31 desse mesmo capítulo do Evangelho de Jesus segundo Mateus, em que ele diz: saibamos confiar, não andeis, pois, inquietos. E essa é a importância, essa questão da inquietude, que muito nos prejudica, que tanto nos torna problemática, essa inquietude nossa, sobretudo com o momento futuro, pensando no amanhã. Por isso se fala, não andeis, pois, inquietos. E a página intitulada Saibamos Confiar. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico.
Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas e ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite, enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e se pudessem pintariam o firmamento à cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? É uma página contra a inquietude, o desespero, que só a confiança e a fé em Deus nos dá. Comentando agora o versículos 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Possamos atentos é o nome da página. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldades para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução dos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, Emmanuel dizendo, a natureza humana da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade o equilíbrio permanente, ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E assim nós terminamos a lição e o estudo do Observai os Pássaros dos Céus, deste capítulo, segundo item desse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperamos que isso tenha nos trazido bastante proveito, seja uma lição para bem entender essa questão do reino dos céus, que nós saibamos realmente buscá-los no caminho reto, no bom caminho e conquistá-los. É o momento em que nós agradecemos mais uma vez
pela lição, pelo estudo de hoje, pedindo por todos nós, irmãos de luta, de caminhada, neste momento difícil em que vivemos. Agradecidos, encerramos nosso estudo de hoje.